Vivas! Sejam bem-vindos a mais um Nem Tudo São Circuitos, ou NTSC, já se consigo dizer a sigla, onde por trás de cada máquina há uma história humana. Esta vai ser a catchphrase deste podcast, portanto fiquem por aí. Hoje vamos falar do futuro das handhelds, portáteis, vamos chamar-lhe portáteis. E na minha companhia tenho o Pedro e o Rob, ou Roberto, como quiserem chamar. E como é que está, minha gente? Está tudo bem? Boa noite. Sim, e por aí. Boa tarde. Até agora, estou bem. Está sempre tudo de pé. Vamos relembrar, feliz quarta-feira, meio da semana. Não se esqueçam, houve um podcast no domingo, há um podcast no outro domingo, ok? Portanto, vejam esses podcasts também. Então, e estamos prontos para falar de... Já que no último podcast do Nem Tudo São Circuitos falámos do comando da Steam Deck, ou Steam Controller. Eu não posso dizer que vai ser o comando da Steam Machine porque ainda não existe. Mas vamos continuar um bocadinho o assunto de portáteis handhelds, o futuro delas. Como é que nós vemos? Pedro, vou já começar por ti. Eu sei que tu tens uma handheld contigo, ou uma consola contigo, ou uma portátil contigo, que é a Steam Deck. Tenho um telemóvel comigo. Também um telemóvel. E Rob, confirmas, também tens um telemóvel? Jogam nas plataformas? Possui de facto um telemóvel, sim. Pronto. E jogam nessas plataformas? Consideras Pokémon Go e Pokémon TCG Pocket jogos? Então, não, são brincadeiras. Claro que são jogos. Não foram desenvolvidos pela Game Freak, mas são jogos. São jogos à mesma, sim. Tirando isso, não posso. Perdão. Não jogo muito, não tenho muitos mais jogos, mas já joguei mais e talvez volte a jogar mais. Eu ainda tenho alguns no mobile. Tenho o Sudoku do LinkedIn, aqueles 7 jogos do LinkedIn, vá. Eu não conheço nenhum jogo do LinkedIn porque essa plataforma ainda tenho que me explicar. Pô, isso vai ser para outro podcast. Produtor, mete aí, explicarem aqui ao tio Dark, ao tio Daniel o que é o LinkedIn e para que é que funciona o LinkedIn, porque eu acho que parece mais um Facebook. Mas não interessa, estamos a falar aqui de consolas ou de portáteis e de telemóveis e da tecnologia que vem por aí e que se eu falar e que já conhecemos. Portanto, eu posso dizer que joguei um bocadinho Unite aqui no telemóvel, depois preferi passar para outra plataforma que chama-se Netflix. Estás com uma tosse um bocado agressiva, sim. Tu vai ver isso, meu? É melhor. Jogo muito Candy Crush. Não me levem a mal. Eu jogo de casa de banho. Não me levo. Jogo de casa de banho. Tem que fazer alguma coisa. Meu caro, o organismo funciona melhor quando estás ocupado. Por isso. Às vezes vejo um vídeo, leio uns artigos e jogo muito Candy Crush na casa de banho. Eu tenho o Scrabble no telemóvel para me entreter quando estou assim pronto, também tenho depois a aplicação da Nintendo onde faço a gestão do meu competitivo, que não é bem um jogo, mas também se usa. Mas gente, não é no mesmo contexto, presumo. É quando estou na casa bem, às vezes vou lá ver como é que estão os competitivos e etc. Okay. Pronto. Ele vai à casa bem 10 vezes ao dia só para poder fazer estas coisas. Não, eu também não vou explicar isto neste podcast. O futuro do AAA nestes dispositivos que supostamente são fracos, ok, vamos ser sinceros, a maior parte deles correm ARM, exceto as portáteis handhelds, computadores, o que quiserem chamar, que correm em x64. E para quem não está a perceber, e estou a ser um bocadinho técnico, dar-vos contexto, ARM é uma tecnologia de processadores, a x86 ou x64, que é o mais conhecido hoje em dia, é outro tipo de tecnologia que é a base do vosso processador. Não vamos estar aqui a desenvolver o que é um processador e o que é um processador ARM e um x84, ou desculpa, um x86 ou um x64, mas nós sabemos que tudo tem o seu limite.
e chegámos ao limite das portáteis que atualmente conhecemos, ou as mais compradas, porque agora também existem outras portáteis com mais RAM e com um processador com AIs e companhias limitadas. O que é que vocês acham do futuro dos jogos, principalmente os jogos AAA, que cada vez puxam mais por esses brinquedos, principalmente por os nossos telemóveis, que há muitos jogos que já está a ser portado também para telemóvel nativamente. Também tem uns pontos de interrogação no nativamente, mas depois quiserem falar sobre isso também agradeço, para eu também meter os meus 3 cêntimos à conversa. Digam-me o que é que vocês acham dos AAAs hoje em dia e qual é que é o futuro deles. Ora bem, em primeiro lugar, falar de dispositivos portáteis, handhelds, só por si só já é um tema complicado, porque eu pessoalmente tenho uma Steam Deck, tenho ali uns Oculus Quest, tenho um mobile, tenho uma mini arcade portátil. Tudo isso funciona de forma diferente, mas ao mesmo tempo, para quem não sabe, por exemplo, os Oculus Quest é Android e tem jogos AAA Android. Não, continua, estás correto. É um Android modificado pelo Meta, mas continua. Mas a base é um Android. É um APK, assim. E consegue correr jogos. Assim, não vou lá jogar um Fortnite ainda nos Oculus Quest, mas há jogos. Existe um Assassin's Creed VR, por exemplo, que corre lá super bem. E há jogos, pronto, que funcionam bastante bem. Mas, usando o exemplo do Fortnite. Creed para Oculus? Sim. Diz-me onde é que tu moras, por favor. Não reveles em podcast onde é que tu moras. Se quiseres, depois falas. Não, existe um Assassin's Creed Nexus, acho eu. Não me lembro. Nexus, ok. Mas pronto, mas usando o exemplo do Fortnite, o Fortnite é um jogo que, como toda a gente sabe, já existe em mobile, ou sempre existiu, vá, e funciona quase tão bem como se eu jogasse no computador, na PlayStation, noutro sítio qualquer. E tem cross. E tem cross. Se isso é justo ou não, outra questão. Mas já existe jogos AAA nestes dispositivos, funcionam bem. Fortnite, Genshin Impact, todos os jogos da HoYoverse, ou MiHoYo, como era conhecido antigamente, PUBG. Temos imensos jogos grandes que existem aqui e que funcionam bem. Acho que agora funcionam bem. Porque se eu pensasse há 15 anos atrás, eu jogava Final Fantasy 1 num telemóvel e o meu telemóvel aquecia. Pois, e Final Fantasy 1 era pixel. Sim. Ou qualquer jogo de arcade, ou... Eu não sei se estou autorizado a falar um bocadinho sobre isto aqui, mas correr um emulador com cópias oficiais, 100% oficiais e 100% oficiais e originais. Não me processem, por favor. Ou não processem este podcast. Já custava muito aos telemóveis e cada vez é muito mais fácil teres no teu bolso o entretenimento que tens numa PlayStation 5 ou num PC. Eu vou meter mid-range porque pode haver alguém que tenha um PC bom com uma 5090 e eu nunca vou comparar um telemóvel a uma 5090, como é óbvio, né? Mas já há telemóveis que são melhores que computadores a correr jogos em termos de resolução, pelo menos. Verdade. E também temos a história dos telemóveis que são focados para o gaming, que até tem um water cooler ou uma espécie de water cooler e air cooler. Câmaras de vapor e tudo assim. Isso mesmo, Rob. Mas pronto, tu dizes que é um futuro sorridente, não é, Pedro? E tu, Rob? É assim. Eu confesso que não sou muito gajo de gaming mobile. Porque assim há sempre uma enorme disparidade de hardwares, que aquilo que vai correr bem aqui não vai correr bem ali, basta uma definição ser diferente, se calhar já vai estragar a experiência toda. É um bocado de dizer, é um bocado difícil de dizer que a experiência é unificada de certa forma.
Não sei se Ok, me estou a fazer entender. estás-te a fazer Sim, sim, entender. Eu agora até tinha aqui mais outra coisinha a borbulhar na minha cabeça, mas vou estar calado porque não é este o tema. Ok, demasiado hardware, um bocado diferente, se bem que eu acho que cada vez mais os chips estão semelhantes uns aos outros, é só mais um core ou menos um core, é sempre usar Cortex. Para quem dá-se ao trabalho de ver um bocadinho os processadores dos seus próprios equipamentos quando compram. Yeah. Vemos lá que é o A-Cortex 88, depois na mistura tem um A-Cortex 66. Ou MediaTek. Os A-Cortex são os MediaTek, só que lhes chamam A-Cortex, MediaTek A-Cortex qualquer coisa e por aí fora. Mas falando aqui um bocadinho mais do nosso assunto, que é a tecnologia em hardware, se bem que também vamos roçar muito no software, no FSR. A Apple fez uma jogada de mestre que foi meter o processador do telemóvel num computador. Portanto, e eu estou a falar da Apple como um caso recente, que toda a gente sabe, o portátil de 500 euros da Apple. Ai, Coisa mais barata que a Apple tem. Depois, se quiserem entrar no ecossistema da Apple, se calhar é por aí que tem que começar. Ou então, vou só dizer assim: eu não sou fã da Apple, não sou, mas aquele portátil está lindo. Eu não gosto muito do design, acho aquele verde e amarelo um bocado, Ok. sus. Parece que alguém pegou num computador deles, num MacBook normal e mergulhou naqueles tinta. tons de pastel. Sim. Mas, tirando isso, pá, é um Mac a 500 euros, a 600 euros. Que é o preço é muito apelativo. Vamos dizê-lo. Isto era o sonho. Como é que eu ia dizer isto? De forma... É o sonho de criança de muita gente, talvez. Ok, é uma forma mais educada daquilo que eu ia dizer, mas sim. Mas eu meti aqui a Apple ao barulho porque todos nós sabemos aqui a Apple dita muito a tendência da moda na tecnologia. E sim, eu disse tendência da moda na tecnologia porque foram eles que tiraram o jack para os fones. Coragem. Criaram aquela ilha ou punch knob nos ecrãs. Coragem. Para quem lhe der um soco na cara do gajo que se lembra fazer isso. 6 câmaras atrás. 6 câmaras atrás. Pronto, nós estamos a ver aqui a tendência, certo? E depois também relembrando que a Microsoft lançou uns portáteis em ARM que ainda estão um pouco desenvolvidos porque não há Pedro, peço desculpa de ofender um bocadinho os teus colegas, mas não há programadores que façam aquela porcaria funcionar tudo em ARM, não querem desenvolver para ARM. Acham que esta tendência vai melhorar neste ano ou a partir deste ano, já que eu agora vou meter esta a matar, peço imensa desculpa, é o ano do Linux, que não é? Há de haver um podcast para isso. Se eu conseguir convencer o produtor deste podcast a meter o tema. Pensar que algum dia seria o ano do Linux. Eu sonho com ele, porque mas também não é este o podcast. Sendo supostamente o ano de Linux, e vamos ser sinceros, Android é Linux. Vocês acham que a tecnologia já está desenvolvida o suficiente para complementar com software em termos de tecnologia e conseguimos ter o Cyberpunk a correr num telemóvel batata? Sei lá, termos os AAAs não só a saírem para consolas e PC e também saírem logo diretamente para o mobile. Eu já não estou a falar correr nativamente, porque também temos uma questão aqui chamada Proton, e usarem uma tecnologia tipo o Proton para correr nos telemóveis também já há esse trabalho por trás, mas correr minimamente nativamente, vocês acham, o que é que vocês pensam deste tema? Qual é que é a vossa opinião sobre os jogos que calhar serem... Já não falo só dos AAAs, também falo dos indies, falo dos AA, dos quadruple A, que também existiu um. Já usam esse termo. Né? Como já há um, pode haver mais. O que é que vocês pensam sobre... e vamos ser sinceros, o Cyberpunk está correndo na Nintendo Switch 2 com algum
pequena perca de performance. A Switch 2 tem um chip ARM a trabalhar, portanto, digam-me. Eu sei que isto vai um bocadinho à primeira pergunta que eu fiz, que é qual é que é o futuro dos jogos, mas agora quero ser mais específico. Os AAA podiam ser lançados. O GTA 6. O GTA 6, será que podia? Eu sei que estou a abusar um bocadinho do sistema, mas da sorte. O GTA 6, acham que era possível sair num telemóvel de bolso? Nem sei se o GTA 6 vai sair direito na PS5, quanto mais. No mundo ideal, sim. Não vivemos no mundo ideal. E digo porquê. Porque ignorando completamente a questão dos preços dos jogos, ignorando isso porque isso fica para outra altura, tu tens um jogo que vai ser ultra estava a falhar o termo, vai ultra requerente, nem isso a palavra em português, mas pronto, vai precisar Overspect, é o que tu queres falar. super, hiper, ultra, mega overspec. Sim, pronto. Sim. Não é possível isso correr num telemóvel, nem num Galaxy S26. Olá, Samsung. Bem, patrocinas. Mostra que nós estamos errados. Mostra que nós estamos errados. Mandas o telemóvel para cada um de nós e metes o GTA 6 a correr. Não, mas eu falei do GTA 6 um bocado na brincadeira. Claro. Mas eu estou a falar de outros jogos um bocadinho menos. Pá, o Last of Us Part 2 ou Last of Us, a gama de Last of Us sair, e eu estou a falar a versão que está na PlayStation 5 com o novo engine. Sei lá, o Cyberpunk, o próprio Cyberpunk, já vemos alguns testes a correr, mas um bocadinho ali. Um Crimson Desert. Crimson. Epá, não consigo dizer o raio do nome do jogo. Ainda não. E consegues dizer a sigla do podcast? Consigo. Eu estou. Final Fantasy, os remakes, esse tipo de jogos virem para os telemóveis. Acham que este ano, ou a partir deste ano, e com a tecnologia FSR que nós. Eu queria começar a falar também um bocado disso. Eu sei que não é uma tecnologia física de hardware, já se foi provado por mais um que afinal a AMD não tem chips especializados para isto, tem uma tecnologia em código, que consegue funcionar muito bem. A tecnologia FSR da LSS vir para os telemóveis. Ou então a AMD e a Nvidia começarem a apostar, já que apostaram na AI, foi a bronca que foi, começarem a apostar em telemóveis e começarem a fazer chips para telemóveis e o gaming ser muito pocket, porque já é pocket. Mas repara, para eles fazerem chips para telemóveis, era preciso que houvesse silício para fazerem chips. Tá bem, não vamos falar sobre isso. Eu quero dizer, com estas tecnologias, no mundo ideal que existe recursos infinitos, dinheiro infinito, toda a gente tem acesso ao mesmo tipo de gamas de telemóveis. Vocês acham que outra vez? Qualquer outra marca, eu até não falei em nenhuma marca em específico porque pronto, vocês veem um futuro brilhante nessa área e tentando puxar um bocadinho mais, puxar pela tecnologia FSR, DLSS, e quando eu falo do FSR e DLSS, pronto, para não falar só de uma, tentar falar da outra, que a outra é quase inexistente. Sim, é assim, antes deste avanço todo tecnológico, digamos assim, as empresas quando lançavam um jogo, quer fosse AAA ou não, para mobile, tinhas duas pipelines. Tinhas uma pipeline para computadores, consolas, tudo o que fosse XPTO, e depois tinhas uma pipeline e um desenvolvimento que muitas vezes tinha que levar alterações para conseguires adaptar para mobile ou até mesmo para a Switch. Na altura, por exemplo, o Witcher 3, quando saiu para a Switch, teve que levar bastantes modificações para conseguir correr. Era preciso fazer isso. Cada vez mais, e graças ao FSR, as pipelines estão-se a juntar. Portanto, consegues. É essa a ideia da indústria, é conseguires ter com a mesma tecnologia, certo? Com a mesma tecnologia, mas usando este software, estas
Milagroso. melhorias de software, conseguires ter a mesma pipeline que está-te a mandar um jogo para a PS5 e ao mesmo tempo sai-te para um mobile. Mas porquê que ele funciona? Funciona porque ele faz inteligentemente alterações no jogo para compensar o hardware que estes dispositivos portáteis têm. Por exemplo, toda a gente diz que quer ter um jogo a 1080p, 120 Hz e 300 FPS. Ok, mas se tu num telemóvel tiveres um jogo a correr a 30 FPS e 60 Hz, tu vais jogar isto bastante bem. E para muitos nem vão notar, mas depois temos aqueles finesses. Conseguem Okay? notar sempre. Aqueles finesses que o jogo está a 30. Meu, tu há 20 anos atrás jogavas jogos a 30 e não te queixavas. Agora queixas, mas eu tenho um monitor de 60 ou tenho um monitor de 120. E porquê é que não estou a jogar a 120? Minha gente, divirtam-se, são jogos. Mas a questão é: tu tens jogos atualmente puxados e com gráficos bons e cheios de animações que correm fluidamente nestes dispositivos e com bons frames. O caso do Genshin Impact funciona super bem em mobile. Não sei exatamente quantos frames é que tem, mas funciona. Depende do telemóvel neste caso. Claro. Infelizmente, quando nós comparávamos PS5 e Xbox era fácil porque eram dois. Agora, quando falas de mobile, funciona no mobile. Funciona. Quantos é que eles são mesmo? Mas isso é outra história. Mas sim, esta nova tecnologia, primeiro o FSR sendo gratuito, Obrigado, AMD. propositadamente ou não, Mais vem ajudar ou menos. bastante. E tu falaste há bocado do AI. Estes sistemas também usam AI, mas é um AI em termos de melhoria visual. Para fazer upscaling, por exemplo. Nisso, ok, até acho que é bem-vindo o AI, nada contra, mas as tecnologias estão todas interligadas e por isso agora que o AI está a arrebentar e estes softwares milagrosos estão a surgir, vais ter isto tudo a começar a crescer. Eu acho que consegues ter um Last of Us a correr num dispositivo portátil, se assim o entenderem. Se caso só não fazem porque não querem, mas se alguém se desse ao trabalho de martelar isso, ia conseguir. Agora, oficialmente, se as empresas vão fazer, isso já depende também dos mercados, porque todo este boom portátil veio da China. Então a gente sabe que na China o mercado, E era aí que eu queria tocar, mas 90% do mercado é mobile. Ou e seja, a China diz continente asiático. Sim, não só a China, mas muito ali as redondezas também, sim. Foco mais a China por causa de muitas empresas de serem de lá. Mas sim, este boom do mercado mobile lá que ultrapassa todo o resto do mundo está a fazer estas tecnologias todas andarem para a frente porque eles precisam, e todo o resto do mundo, obrigado. Está Nós mesmo assim. agradecemos, sim, nós agradecemos. Por favor, continuem. Antes de ir para um tema um bocado polémico, eu queria fazer uma pergunta de brincadeira com vocês, que é mesmo considerado um gamer quem joga no telemóvel? Ui, vamos entrar por terrenos aqui pantanosos, já? Não, isto é só para aliviar um bocadinho o então, tema. Então vamos fazer assim. Eu vou ser politicamente correto. Se jogam e se divertem a jogar, são gamers. Então o pessoal que joga LOL não é gamer. Não me desculpa. Então o pessoal que joga LOL não é gamer porque ninguém se diverte a jogar aquilo. Era o meu ponto a seguir. Se jogam e não se divertem a jogar, façam outra coisa. É melhor para vocês, a nível de saúde mental, é melhor para nós por não termos de vos aturar. Muito obrigado. Pedro, é assim, antes vamos também aqui apresentar um bocadinho o Pedro. Eu sei que ele foi apresentado no outro podcast, mas dar aqui um bocadinho o insight do Pedro. Ele é programador e desenvolve videojogos. Já desenvolveu algum para telemóvel?
E o que é que tu achas dos gamers de telemóvel? Para telemóvel especificamente não, mas acabei por criar um software para Oculus Quest, portanto podes considerar mobile, I guess. Mas não, um jogo para mobile, tive ideias, tive projetos a andar sobre isso, mas nunca acabaram por sair. Devia apostar nisso porque podia lançar uma coisa simples e lucrar bastante, porque a parte boa do mobile é isso. É que facilmente. 2 palavras, Flappy Bird. É isso, estava a pensar nesse exemplo. Uma coisa tipo Flappy Bird. Toda a gente quer fazer o próximo Flappy Bird. Mas consideras essa malta também jogadora? Sim. Antigamente dizia, só jogas isso. Diria que não, mas hoje em dia uma pessoa com mobile, se calhar joga melhor que tu, estás a jogar contra ela. Outra vez o exemplo de Fortnite, e ele ganha-te. Eu já vi miúdos a jogar e a ganhar-me no Iberanime. Eles estavam a jogar no telemóvel. Foi por isso que eu fiz um bocado esta pergunta: se havia aquele estigma de quem só jogava telemóvel não pertencia ao clube dos gamers, que eu acho isso uma estupidez. Isto é a minha opinião. Sim. Quem joga, seja até jogos de tabuleiro, são jogadores, estão a consumir uma coisa criada para divertir. E eu fiz esta questão por um simples motivo, que agora vai abrir aqui a segunda pergunta que nós temos para a segunda pergunta principal para este podcast, que é a concorrência entre as consolas portáteis. E quando eu digo consolas portáteis, eu vou meter aqui a Nintendo Switch, se bem que a Nintendo Switch não pertence muito a este ramo, mas falo de Steam Decks, Legends, MSI Cloth, a Dasus, a ROG Ally, este tipo de mercado que a Steam, graças à Valve, a Steam conseguiu, quando eu digo Steam, porque aquilo é Steam Deck, a Valve conseguiu abrir mais a porta, porque nós tínhamos os GPDs que tentavam meter tentavam tirar uma parcela deste mercado, mas era uma coisa tão nicho que ninguém falava. E graças à Steam Deck, ou neste caso graças à Valve, conseguimos ter um mercado mais aberto. Acham que isto passar para os telemóveis, porque está a haver esta transição com os softwares que correm num género de Proton, né? Não sei bem se aquilo é Proton ou não, passar os jogos a correr nativamente da Steam no telemóvel, os FSRs a começarem a ser desenvolvidos para o telemóvel e começar a ser trabalhados para ser usados no telemóvel. Vocês acham que isto vai criar mais uma rixa de mercado, que é jogadores mobile versus este tipo de jogadores de consolas, que não são bem consolas, porque também aquilo são computadores, correm um sistema operativo com uma interface, com um ambiente como um computador, mas sure. Vocês acham que isto vai criar aquela rivalidade como há das portáteis com as caseiras, as portáteis com os computadores, ou as caseiras com os computadores? Acham que vai haver mais um forte oponente no mercado? Eu acho que o que vai distinguir o que distingue isto da guerra das consolas, digamos assim, é a questão da acessibilidade. Embora seja um bocado contraintuitivo, porque há pessoas que compram telemóveis de 1500 euros, por exemplo, da Apple, que se tu fores a ver é o preço de 2 consolas. Mas a verdade é, toda a gente tem um telemóvel, ou 2. Portanto, sim. E já são telemóveis bons, mesmo um telemóvel que não seja gamer, já é um telemóvel bom. Portanto, se tu tiveres um telemóvel no dia-a-dia que já consegue correr jogos, eu acho que as pessoas vão começar a usar porque está ali à mão. É assim, nem toda a gente joga porque não, no dia a dia, mas quem joga vai continuar a jogar. Quem não tem consola vai começar a usar. Quem tem consola ou computador e joga nisso, não sinto que vá mudar, porque vamos ser sinceros, quem está habituado a um ecrã gigante, a estar aqui no teclado ou com um comando, não vai começar a jogar numa miniatura, embora também possas usar um comando ligado ao telemóvel.
Ou já os próprios comandos que encaixam nos telemóveis certo. Da Razer e companhias limitadas. Sim, mesmo a Sony, se não me engano, tem uma cena que te deixa encaixar o telemóvel e podes usar o remote. Sim, isso é outro tipo de tecnologia que se chama Remote Play. Mas tem um comando que te deixa encaixar o telemóvel, se não me engano. Por acaso não conheço esse comando da Sony, se bem que a Sony também vai lançar, segundo teorias, vai-se. O nosso produtor está a falar em Backbone One, não sei se isso é tecnologia da Sony. Eles fizeram um da PS. Ok, então a marca fez. Exatamente isso. Pronto. Portanto, não é completamente oficial, é tipo a Ori, né? Para a Nintendo. Foi uma empresa ali com parceria com a Sony, se calhar. Agora, a minha questão é: acham que isto não vai ser uma afronta para os portáteis? E quando eu falo portáteis, estou a falar das outras Steam Decks e companhias limitadas. Não acham mesmo? Rob, Pedro, estavas a continuar a dizer que acho que tu estavas a dizer que iam coexistir. Sim, vou coexistir, porque quem usa as outras vai continuar a usar, quem não usa vai começar a usar mobile. Acho que é por aí. Okay. Rob. Eu concordo com o Pedro, porque eu ao início estava a pensar, a guerra de plataformas já existe e essa infelizmente nunca vai, ou tão cedo não vai desaparecer, e que continue. Sim, porque competitividade gera criatividade, que gera progresso. Mas enfim, a pergunta é: achas que vai tirar mercado às portáteis? Os telemóveis vão tirar, com as tecnologias todas que nós já aqui referimos, achas que vai tirar mercado às portáteis, neste caso àquelas consolas mais potentes? Talvez, se fizer, será uma margem muito pequena, tipo 10%, 10-15%. Porque lá está, como é que o meu Pedro estava a dizer, toda a gente tem um telemóvel agora. Nem pode ser mais fraco, pode ser mais forte, mas toda a gente tem um telemóvel, ou tem mais que um. A disponibilidade que os jogos vão passar a ter, onde vão poder ir para vários dispositivos que já são acessíveis ao utilizador, vai permitir com que mais utilizadores joguem esses jogos, claro. Mas há parte do público que vai sempre para os ecrãs maiores, seja PC, seja PlayStation, seja, lá está, aquelas handhelds que vocês tanto gostam, que eu queria ter uma e não tenho. É para quem pode. Sim. Porque havia stock. Porque havia stock. Olha, gostavam de acrescentar aqui mais alguma coisa a este tema? O tema é muito vasto e este podcast tem umas regrazinhas e o tempo está mesmo a acabar. Gostava que vocês quisessem dar assim mais uma última palavrinha sobre este assunto, agora sem qualquer pergunta e sem qualquer estratégia. Se quiserem deixar a vossa opinião de alguma coisa que mais aprofundada, é falar agora ou calar para sempre. Ou então não, porque pode haver uma parte deste podcast. Deixem depois nos comentários se quiserem. Pedro e Rob, querem dizer alguma coisa? Não por isso. Há muito para falar. É isso, há muito para falar. Isto, acho que cada vez vamos ter mais notícias sobre isto, porque vai começar a haver mais gente a usar o software. E quando tens mais gente a usar o software, estou a falar do FSR, por exemplo, tens avanço, porque até agora as empresas que fazem os jogos não se preocupavam com isto, porque tens uma NVIDIA e uma AMD que tratam destas coisas. Então estas duas é que avançam. Quando alguma delas faz um breakthrough, um bocadinho da Intel. Sim, então. Mas não falamos da Intel. Quando estas específicas fazem um breakthrough, as coisas avançam. Agora que tens um software free, open source, as coisas
vão andar muito para a frente. Portanto, jogadores, isto é uma notícia para vocês. A partir de agora, se calhar vocês vão ter mais uma maneira de correr os vossos jogos favoritos. Se tudo correr bem e se as previsões forem as melhores, fiquem atentos. Portanto, agora não se esqueçam, vamos acabar este podcast para depois vocês irem jogar os vossos jogos favoritos na plataforma que acharem melhor. Portanto, não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais e no nosso site geekstorm.pt. Deem um pulinho também ao Spotify se estiverem-nos a ver no YouTube. Se quiserem ouvir no vosso carro, talvez um dia os jogos também corram no vosso sistema Android Auto. Quem sabe? Já existe carros que correm jogos. Portanto, acompanhem-nos nas nossas redes, sigam o nosso podcast, deixem nos comentários temas que gostariam de trazer aqui para a parte da tecnologia, porque nós também estamos sempre atentos à caixa de comentários. Um beijinho e um abraço e até ao próximo episódio. Bye bye. Tchau, malta. Tchau, malta.